Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão, na apresentação do Padre Maíto Marques, na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um pouco. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um pouco. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu... Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Lucas capítulo 12, versículo 56. Sexta-feira, dia 23 de outubro, estamos começando mais um programa Paróquia em Missão. Um programa da Paróquia do Senhor do Bonfim de Santa Rita, com a apresentação do Padre Maíto Marques e com os trabalhos técnicos do nosso irmão Maicon. Nós queremos saudar a você que está nos acompanhando pela Rádio Planalto FM, pela FM Lucaia e também pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Desejamos a você um dia de bênçãos, um dia de luz, na proteção do Deus que é a Trindade Santíssima, Pai e Filho e Espírito Santo. Fique ligadinho conosco, o programa de hoje está apenas começando. Paróquia em Missão. Iniciemos o nosso encontro de hoje em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ensina Santo Antônio de Pádua. Há 3 formas de crer: a Deus, crer Deus e crer em Deus. Crer a Deus significa acolher como verdade tudo o que Ele diz. Até os que praticam maldade podem chegar a isso. Crer Deus significa crer que Deus existe. E até os demônios fazem isso. Enfim, crer em Deus implica crer e amá-lo. Crer e ir até Ele. É crer e aderir a Ele. É chegar até Ele. Esta é a fé que justifica o pecador, pois lá onde existe fé, há confiança na misericórdia divina e também perdão dos pecados. Rezemos: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor aumente a nossa fé nos momentos, sobretudo, de dificuldade, de tribulação. Que o Senhor aumente a nossa fé nos momentos de enfermidade do corpo e da alma. Que o Senhor aumente a nossa fé nos momentos de conflitos, de dificuldades na família, pessoas que eu preciso perdoar. Que o Senhor aumente a minha fé nas crises também financeiras. Que o Senhor aumente a nossa fé diante do sofrimento, das pedras que vamos encontrando no meio do caminho. Que o Senhor aumente a nossa fé durante toda a nossa vida e principalmente na hora de nossa morte. Senhor, eu creio, mas aumentai
a minha fé. Paróquia em Missão. Ora, 23 de outubro, a igreja faz a memória de São João Capistrano. São João Capistrano é de 1386 a 1456. Após ingressar na ordem franciscana, iniciou um intenso ministério de pregação que o levou da Terra Santa à Holanda, Alemanha e países eslavos, sendo por isso chamado de o apóstolo da Europa. Foi conselheiro de papas e ardoroso defensor da fé. Por sua intercessão, rezemos ao Senhor. Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João Capistrano para confortar a cristandade aflita, colocai-nos sob a vossa proteção e guardai a vossa igreja em constante paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Capistrano, rogai a Deus por nós. Nesta noite escura, ferido, se encontra o meu coração, mas minha condição de ser uma alma livre é voar em direção ao mais alto e deixar os hábitos imperfeitos e voluntários que consequentemente impedem-me de enxergar o bom da noite, que é viver de fé, viver de fé. Enfim corro buscando meu amado pelos vales e campinas, a encontro-te depois de morte e vida, alcanço-te ressurgida de uma só ferida que agora somente brilha, somente brilha. Mas para chegar a isto caminhei por pântanos sombrios e desconhecidos para mim. Mas agora enfim chego ao ideal de conhecer tais caminhos que agora não são mais estranhos, agora são jardins. Meu ser é um jardim, cada sentido um canteiro. Meu ser é um jardim, cada sentido um canteiro. Meu ser é um jardim. A palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, é do capítulo 12, versículos de 54 a 59.
Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Meus amados irmãos e irmãs, estamos concluindo praticamente a 29ª semana do tempo comum. E no Evangelho de hoje, Jesus fala às multidões e lhes dizia que eles eram capazes de interpretar os sinais da natureza, como por exemplo, se irá chover ou fazer calor, mas não conseguiam resolver racionalmente e de forma equilibrada as discórdias e contendas que surgiam entre as comunidades, que surgiam entre as pessoas. Por isso Jesus os chama de hipócritas, pois possuíam inteligência suficiente para fazer interpretações certeiras acerca da natureza, mas não usavam a razão para solucionar problemas sociais que ocorriam entre as comunidades e entre as pessoas, repito. Muitas vezes indo parar nos tribunais e nas delegacias da vida e causando assim grandes aborrecimentos. Assim, ainda hoje, a maioria dos problemas que atingem a humanidade é provocada, portanto, pela ação direta ou indireta do próprio ser humano, que muitas vezes não utiliza a sua inteligência e a sua sabedoria para resolver os problemas. É de fato hipocrisia também dizer que somos vítimas quando também somos os causadores dos males que acontecem. É preciso, portanto, usar mais a inteligência que Deus nos deu para evitarmos conflitos e tragédias. Nisto consiste a recomendação que encontramos no final do Evangelho de hoje. Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Isso nos ensina o quê? Nos ensina que se usarmos da razão para solucionar as questões e impasses criados entre nós e com o meio em que vivemos, nós evitaremos muitos problemas. Portanto, que a nossa oração possa pedir, como o Salmo de hoje, pedir ao Senhor que nos dê bom senso, que nos dê retidão, que nos dê sabedoria. Salmo 118. A Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. É do capítulo 12, versículos de 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo,
Daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Meus amados irmãos e irmãs, estamos concluindo praticamente a 29ª semana do tempo comum. E no Evangelho de hoje, Jesus fala às multidões e lhes dizia que eles eram capazes de interpretar os sinais da natureza, como por exemplo, se irá chover ou fazer calor, mas não conseguiam resolver racionalmente e de forma equilibrada as discórdias e contendas que surgiam entre as comunidades, que surgiam entre as pessoas. Por isso Jesus os chama de hipócritas, pois possuíam inteligência suficiente para fazer interpretações certeiras acerca da natureza, mas não usavam a razão para solucionar problemas sociais que ocorriam entre as comunidades e entre as pessoas, repito. Muitas vezes indo parar nos tribunais e nas delegacias da vida e causando assim grandes aborrecimentos. Assim, ainda hoje, a maioria dos problemas que atingem a humanidade é provocada, portanto, pela ação direta ou indireta do próprio ser humano, que muitas vezes não utiliza a sua inteligência e a sua sabedoria para resolver os problemas. É de fato hipocrisia também dizer que somos vítimas quando também somos os causadores dos males que acontecem. É preciso, portanto, usar mais a inteligência que Deus nos deu para evitarmos conflitos e tragédias. Nisto consiste a recomendação que encontramos no final do Evangelho de hoje. Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Isso nos ensina o quê? Nos ensina que se usarmos da razão para solucionar as questões e impasses criados entre nós e com o meio em que vivemos, nós evitaremos muitos problemas. Portanto, que a nossa oração possa pedir, como o Salmo de hoje, pedir ao Senhor que nos dê bom senso, que nos dê retidão, que nos dê sabedoria. Salmo 118. Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos e a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz. Tanto ouvir falar em ti, eu quis fazer como aprendi. Eu quis amar sem distinção, de todos eu me fiz irmão. Mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão.
eu busquei sempre ajudar. Mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz. Ensinamento da Igreja. E na catequese de hoje, continuando a apreciação da carta do Papa Francisco, Todos Irmãos, Fratelli Tutti, nós estamos acompanhando a reflexão que ele faz a partir e à luz da parábola do bom samaritano. E hoje, no número 69 e seguintes, ele lembra que essa história, a parábola contada por Jesus, é uma história que se repete. A narração é simples, mas contém toda a dinâmica da luta interior que se verifica na elaboração da nossa identidade, que se verifica em toda a existência projetada na realização da fraternidade humana. Enquanto caminhamos, inevitavelmente, nós nos embatemos no homem ferido. Hoje, há cada vez mais feridos. A inclusão ou exclusão da pessoa que sofre na margem da estrada define todos os projetos econômicos, políticos, sociais e religiosos. Dia a dia enfrentamos a opção de ser bons samaritanos ou viandantes indiferentes que passam ao largo. E se estendermos o olhar à totalidade da nossa história e ao mundo no seu conjunto, reconheceremos que todos somos ou fomos como estas personagens. Todos temos algo do ferido, algo do sitiador, algo daqueles que passaram e não pararam, e algo do bom samaritano. Digno de nota é o fato que as diferenças entre as personagens da parábola, digno de nota é o fato de que as diferenças entre as personagens na parábola ficarem completamente transformadas ao confrontar-se com a dolorosa aparição do homem caído, do homem humilhado à beira do caminho. Já não há distinção entre habitante da Judéia e habitante da Samaria. Não há sacerdote nem comerciante. Existem simplesmente dois tipos de pessoas: aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam adiante. Aquelas que se debruçam sobre o caído e o reconhecem como necessitado de ajuda, e aquelas que olham distraídas e aceleram o passo. De fato, caem as nossas múltiplas máscaras, os nossos rótulos e os nossos disfarces. É a hora da verdade. Nós iremos nos debruçar para tocar e cuidar das feridas dos outros. Nós iremos nos abaixar para levar às costas o outro. Este, portanto, é o desafio atual, que nós não devemos ter medo, diz o Papa. Nos momentos de crise, a opção torna-se premente. Poderíamos dizer que, neste momento, quem não é salteador e quem não passa adiante, ou está ferido, ou carrega aos ombros algum ferido. Por isso, ele conclui, lembrando que a história do bom samaritano ela se repete. Torna-se cada vez mais evidente que a falta de cuidado social e também de política faz de muitos lugares do mundo estradas desoladas, onde as disputas internas e internacionais e o saque de oportunidades deixam tantos marginalizados atirados para a margem da estrada. Na sua parábola, Jesus não propõe vias alternativas, como, por exemplo, no caso daquele homem ferido ou de quem o ajudou terem dado espaço nos seus corações ao ódio ou à sede de vingança. Jesus não se detém nisso. Jesus confia na parte melhor do espírito humano. E com a parábola,
Ele anima cada um de nós a aderir ao amor, a reintegrar o ferido e a construir uma sociedade digna de tal nome. Que assim o Senhor nos ajude a ter um coração como o coração do bom samaritano do Evangelho, que em última instância, este bom samaritano é o próprio Jesus, e que nós também sejamos bons samaritanos a exemplo dele. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Pastoral Paroquial. O nosso bloco pastoral de hoje encerra a novena missionária com o tema A Vida Missionária dos Idosos e Enfermos. No Brasil já são 30 milhões de idosos, sendo a maioria composta por mulheres.
E com eles temos uma infinidade de pessoas portadoras de enfermidades. Juntos, constituem uma significativa parcela de nossa sociedade. Eles necessitam de atenções e cuidados diferenciados em todos os aspectos, sobretudo no campo da saúde. A saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde como o estado de completo bem-estar físico, psíquico, mental e social. E a Constituição brasileira estabelece que saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto, um direito humano. Os grupos de idosos e enfermos missionários são um serviço missionário que a Igreja oferece por meio da pontifícia obra da propagação da fé aos anciãos, enfermos e todas as pessoas com limitações físicas, com a finalidade de animá-los, despertá-los e acompanhá-los para que, a partir de sua situação particular, possam viver sua vocação missionária, cooperando de forma efetiva com toda a Igreja. Este serviço nasceu na França a partir de uma jovem enferma que, após uma visita a Lourdes, compreendeu que seu sofrimento humano podia dar sentido à sua vida e também ser um efetivo meio para a salvação do mundo. No Brasil, este serviço teve início no estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro. No decorrer do caminho, se desarticulou e, atualmente, veio a ser rearticulado a partir da Diocese de Itabira, no estado de Minas Gerais. Ali, os idosos e enfermos, verdadeiros sujeitos e protagonistas dessa ação missionária, iniciaram sua caminhada de animação, formação e acompanhamento, com o apoio e a orientação de alguns leigos, que juntos fazem o caminho missionário. E para iluminar o texto de hoje que vamos ler é de Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 a 29. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, diz o apóstolo Paulo. O que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo, que é a Igreja. Dela fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu, de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus, mistério este que esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. A Ele é que anunciamos, admoestando todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Eis a finalidade do meu trabalho, a razão por que luto auxiliado por sua força, que atua poderosamente em mim. O texto bíblico que nós acabamos de ouvir fala da manifestação do Cristo na missão do apóstolo Paulo. Servir a Cristo é participar de seu sofrimento. No sofrimento, o próprio Paulo vê confirmada a sua comunhão com Cristo. E isso é para ele motivo de grande alegria. Ele considera o seu sofrimento como a complementação no próprio corpo do sofrimento de Cristo. Não que faltasse algo ao sofrimento de Cristo, mas faltava algo por parte de Paulo. O sofrimento de Cristo precisava ser completado pela participação de Paulo. Paulo quer revelar também o mistério de Deus, que é Cristo por sua vida, Cristo no meio de nós, como ele afirma no versículo 27. E Cristo no meio de nós não é somente um belo pensamento, mas é também a força que empurra os cristãos ao encontro dos irmãos. Paulo assume a responsabilidade de fazer chegar aos colossenses a palavra de Deus pelo anúncio, instrução e ensino. O anúncio refere-se a notícias sobre a participação dos gentios, ou seja, dos pagãos, no plano de redenção em Cristo.
A instrução está ligada à advertência aos novos cristãos e à educação das crianças na família cristã. Por sua vez, o ensino tem a ver com a luta contra as heresias que ameaçavam a comunidade. E para concluir, Paulo, portanto, anuncia a palavra de Deus em plenitude. O mistério escondido desde a eternidade, a realidade só conhecida por quem dela participa, Cristo em vós. Na comunidade da qual Paulo se tornou apóstolo está presente aquele que assume todo o serviço da vida e da criação. Paulo oferece sua vida para que sejam levados à perfeição aqueles que recebem a sua pregação. E assim nós queremos dar graças a Deus pelo testemunho missionário que os idosos e os enfermos nos dão, animando também e fortalecendo a nossa fé e, ao mesmo tempo, fazendo-nos entender que a missão não se restringe a este ou aquele grupo ou aquela pessoa, mas a missão diz respeito a todos os batizados, independentemente de sua idade, independentemente de sua condição física. Todos somos vocacionados a cooperar com a missão de Deus neste mundo. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como abelha na colmeia. Eu sou como abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar
vivo pra amar e pra servir. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Paróquia em Missão. Vida e saúde. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Olá, prezados ouvintes do programa Paróquia em Missão. Sou Janderson Carneiro e estou aqui em sintonia com vocês para falarmos mais uma vez a respeito do Outubro Rosa. Durante toda a semana fizemos reflexões a respeito de múltiplos cuidados, né, e comentários a respeito dessa temática importante que o Outubro anualmente, né, aborda aqui no Brasil. Mas agora, nessa última reflexão, vou me dedicar a fazer uma síntese criativa de tudo aquilo que falamos no decorrer da semana. Inicialmente falamos dos aspectos históricos do Outubro Rosa, né, falando que surgiu no contexto dos Estados Unidos, né, e depois se popularizou ou se internacionalizou, né, por todo o mundo, chegando finalmente aqui em nosso país, em São Paulo, né, e com isso teve um movimento, né, de ilustrar, de enfeitar, desenhar, iluminar, né, os prédios públicos com a cor rosa. Né, e isso aí foi tomando uma dimensão generalista, perpassando não só por São Paulo, mas por todo o país. Né. Em seguida, nós falamos a respeito do medo de falar. Né. A gente falou que não precisa ter medo de se cuidar, porque quanto mais cuidado, né, melhor. Uma vez diagnosticado a neoplasia, mais fácil será a porcentagem de cura, né, ou a probabilidade de cura, na verdade, né? Sim. E também se inclui nesse rol, né, nesse universo, não só as mulheres, mas também os homens, né, que os homens precisam se cuidar mais, né, ter esse cuidado consigo mesmo, embora as estatísticas, os dados mostram, né, que é mais frequente em mulheres, mas isso não quer dizer que os homens não precisam de cuidado, né? E a gente comentou de que para aproveitar os momentos em nossa intimidade, né, quando estiver no nosso quarto ou no banho, né, que demorar um pouco mais no banho para poder se tocar, né, para poder fazer o autoexame, não é isso? No terceiro encontro, nós falamos a respeito dos sinais e sintomas que pode indicar um possível câncer de mama, né? Ou seja, se você toca e vê um nódulo mais enrijecido, né? Ou uma secreção, né? Então, assim, se você vê algo de anormal que você habitualmente não estava vendo, aí você tem que procurar, né, uma unidade de saúde, um dispositivo de saúde para poder se cuidar. E não ter medo de se cuidar, o cuidado é muito importante. A gente
comentou até que não falar no câncer de mama não vai fazer com que o câncer de mama desapareça, né? Muito pelo contrário, ele pode fazer vítimas, né? E tirar também, buscar uma nova representação social da doença, né? Não conceber o câncer como um estágio de pré-morte, não é isso, né? A gente pode se cuidar e ficar bem, viver muitos anos depois de um diagnóstico de câncer, tá bem? E as práticas preventivas também falamos, né? A respeito da atividade física frequente, né? Dos bons hábitos, né? Da boa alimentação, da redução ou a total extinção do uso de bebida alcoólica, né? Ou do tabaco, né? Do fumo, de outras drogas também. Então são os aspectos preventivos, né? E no encontro anterior nós falamos a respeito dos aspectos psicológicos, né? Uma clínica psicológica e como a família pode ajudar a pessoa que porventura, né, possa ser diagnosticado com esse tipo de câncer, né? Da escuta ativa, né? Não aterrorizar, essa pedagogia do terror não ajuda em nada, mas a escuta ativa, né? A empatia, né? Saber se colocar no lugar da outra pessoa, né? Saber escutar, incentivar a pessoa a fazer algo que ela gosta, não ficar centrada na doença, mas na vida, né? Centrar o cuidado, a atenção na pessoa e não na doença, porque quando a gente conhece alguém que está com câncer, a gente olha para o diagnóstico e não para a pessoa, né? Então tirar essa visão também negativista, né? E partir e incrementar nela nessa concepção uma visão de cuidar da saúde. Então, gente, foi um prazer, né? Uma enorme satisfação em poder ter esse canal, né, de comunicação com vocês, né? Agradeço novamente, assim como foi no primeiro encontro, né, a oportunidade, né? Agradeço à paróquia do Senhor do Bonfim e de Santa Rita de Planalto pela oportunidade e parabenizar toda a comunidade por essa linda iniciativa, viu? Um abraço e estou à disposição. Molhando a roseira pra desabrochar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia e a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. E que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Oh, que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Queridos dizimistas de nossa comunidade paroquial, queremos encerrar esta semana encerrando uma série de reflexão que fizemos no momento do dízimo, quando o dinheiro é uma bênção. E hoje queremos refletir se eu posso rezar pedindo a bênção para o meu dinheiro. Sim, você pode fazer isso através de uma oração espontânea, através da bênção dada pelos ministros da igreja, ou rezar as orações que conhecemos como a oração do dizimista e tantas outras orações que você pode fazer com as suas palavras e com o seu coração. Por isso vamos concluir pedindo ao Senhor a sua bênção. Senhor, apresento a vós o dinheiro que possuo.
fruto do meu trabalho honesto. Abençoa-me para que eu o utilize bem, em meu proveito e em proveito da minha família, bem como de todas as pessoas com quem eu o partilhar. Dai-me a sabedoria para usá-lo somente para o bem, e força e criatividade para que ele jamais venha a faltar em minha casa. Ajudai-me a não cair na tentação de achar que ele resolve todos os problemas, mas a compreender que só em vós a minha vida encontra sentido e significado. Abri o meu coração para a partilha pelo dízimo, pelo qual, unido aos meus irmãos e irmãs de comunidade, sustento a ação evangelizadora e invisto na promoção da vida. Tudo o que tenho é vosso, Senhor. Auxiliai-me a administrar bem o dinheiro que possuo. Dai-me o Espírito Santo para que ele me ilumine sempre que eu tiver que decidir como e quando usá-lo. Também peço um coração generoso que supere a avareza e opte pela partilha. Amém. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muitas venturas e paz. Queremos parabenizar os dizimistas aniversariantes desta sexta-feira, dia 23 de outubro. Aldenisa Júlia Santos Oliveira, de Queimada, setor São Tiago Maior. De Noel da Cunha Rocha, de Vereda Nova, setor São Judas Tadeu. Eliane Gomes Pereira, do setor Nossa Senhora das Graças. Janino Luiz Rocha, de Vereda Nova 1, setor São Judas Tadeu. E amanhã, dia 24, estarão completando data nova. Brenda Alves da Silva, do Jeribá, setor São Pedro. Carlos de Jesus Santos, de Vereda Nova 1, setor São Judas Tadeu. Maria Irã Dias, setor Nossa Senhora das Graças. Roseni Lima Lopes, setor Senhor do Bonfim. E Vitória Martins Santos, da comunidade Irmã Dulce, setor São Simão de Lucaia. A todos os nossos irmãos e irmãs dizimistas aniversariantes de hoje e de amanhã, nossos parabéns, nossos cordiais votos de um feliz aniversário. A todos o Senhor possa abençoar com saúde, paz e felicidade. Parabéns a todos. Da obra Parábolas de Sabedoria, da editora Paulus, a parábola de hoje traz como título O Rei dos Animais. O reino animal é muito organizado. Certa vez, o macaco, escolhido para ser o representante da bicharada, fez uma reunião. Deveriam decidir qual seria o rei dos animais. Todos dizem que é o leão. Mas havia 3 leões naquela floresta. Qual deles seria o rei? A qual dos 3 devem prestar homenagens? Os próprios leões já haviam comentado entre si para decidir qual deles era o mais forte, digno de ser rei. Como fazer para eleger o mais forte? Surgiu o impasse. Não queriam lutar entre si, pois eram amigos. Decidiram então eleger o que demonstrasse maior valentia e resistência. Havia uma grande montanha, muito difícil de ser escalada. O primeiro a atingir o cume da montanha seria o rei. Foi lançado o desafio. Uma semana depois, lá estavam todos os bichos, curiosos para conhecer o novo rei. A competição começou. O primeiro tentou, mas não conseguiu ir muito longe. O segundo também, e o terceiro igualmente. Estavam os 3 exaustos e não tinham ido nem até a metade da montanha. Desistiram. A plateia começou a ficar impaciente.
Afinal, qual seria o novo rei? Nenhum deles venceu. Então o macaco, que acompanhou de perto toda a competição, se manifestou novamente. Eu sei quem deve ser o rei, disse. Todos pararam, curiosos. Eu estava ao lado deles quando desistiram e ouvi o que disseram. O primeiro leão disse: Montanha, você me venceu. O segundo leão também: Montanha, você me venceu. Mas o terceiro disse: Montanha, você me venceu por enquanto. Você, montanha, já atingiu seu tamanho final. Eu ainda estou crescendo. Está decidido. O novo rei é o terceiro leão. Por quê? Porque o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota, disse o macaco. Ele está preparado para ser o nosso novo rei, porque é maior que seus problemas. E todos os bichos aplaudiram o novo rei que foi coroado ali mesmo, na montanha. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, a parábola de hoje nos leva a refletir. O nosso caminho está cheio de montanhas, de barreiras que não podemos vencer, ao menos de imediato. A postura positiva diante dessas situações faz toda a diferença. Não fomos derrotados até que nos entreguemos definitivamente. A montanha ou qualquer problema, dificuldade, só nos vencerá se permitirmos isso, se tomarmos uma atitude de derrota. Nós somos maiores que os nossos problemas, sempre. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor.
lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao final desta semana. Queremos agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos trouxe. Nós tivemos a primeira reunião, uma grande reunião do clero de nossa arquidiocese, a primeira reunião neste ano presencial com o arcebispo e todos os padres e diáconos de nossa arquidiocese. Nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou ao longo desta semana. Esta semana também, com o bloco Vida e Saúde, nós queremos agradecer a presença e a participação do psicólogo Janderson Carneiro, que abordou o tema do Outubro Rosa, a este nosso irmão. Gratidão. A você que está aí sempre nos acompanhando, nos incentivando, que acompanha a gente pela Planalto FM, pela FM Lucaia e pelo nosso canal no YouTube, nas diversas comunidades de nossa paróquia e também de fora de nossa paróquia. Que Deus abençoe a todos. Vamos suplicar que Ele a todos neste momento derrame sobre todos as suas bênçãos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Assim seja. Amém. Que o Senhor esteja convosco e que pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um fim de semana abençoado. Lembramos que no próximo domingo, dia 25 de outubro, nós estaremos celebrando a 30º domingo do tempo comum. Teremos celebrações às 7h30 da manhã na Igreja Matriz, às 9h30 na Igreja de Santa Rita, às 7h da noite na Igreja Matriz. Lá na comunidade São João Paulo II, setor São Simão de Lucaia, nós teremos celebração encerrando a festa de São João Paulo II, depois do tríduo, nos últimos dias, quinta, sexta e também amanhã. Nós teremos 4h30 da tarde na comunidade São João Paulo II, lá no Centro Missionário, a celebração que conclui o tríduo em honra a São João Paulo II. E assim, se Deus quiser, retomaremos nossa caminhada, nos encontrando na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Ver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que repita. É bonita e é bonita. Ver e não ter a vergonha de ser
feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede ela é vida. É bonita e é bonita a vida. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é nada no mundo. É uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. O sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Cê diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer. Só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém perde, só saúde, sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser uma eterna aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor.